Constituição Federal 47. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Certo. Artigo 212-A. 1. A distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. 48. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 10% dos recursos a que se refere os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 155, o inciso 2 do caput do artigo 157, os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Errado. Artigo 212-A. 2. Os fundos referidos do inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere os incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 155, o inciso 2º do caput do artigo 157, os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição. 49. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos incisos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea A do inciso 10 do caput e no inciso 2º deste artigo. Certo. Artigo 212-A. 3. Os recursos referidos no inciso 2 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos incisos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observada as ponderações referidas na alínea A do inciso 10 do caput e no inciso 2º deste artigo. 50. A União manterá os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Errado. Artigo 212-A. 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. 51. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. Certo. Artigo 212-A. 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. 52. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23%, distribuída em 20 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, VAAF, nos termos do inciso 3º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Errado. Artigo 212-A. 5-A.
10 pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno VAAF, nos termos do inciso 3 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 53. Dos fundos referidos no artigo 212-A 5b, no mínimo 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Certo. Artigo 212-A 5b. No mínimo, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, VAAT, referido no inciso 6 do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 54. Dos fundos referidos no artigo 212-A 5c, 5 inteiros e 5 décimos pontos percentuais das redes públicas que, cumpridas condicionalmente de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Errado. Artigo 212-A 5. C. 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria da gestão prevista em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 55. O VAAF será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferência vinculadas à educação, observado o disposto no inciso 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. Errado. Artigo 212-A 6. O VAAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescido de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no inciso 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso 3 do caput deste artigo. 56. Os recursos de que trata os incisos 2º e 4º do artigo 212-A serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos incisos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Certo. Artigo 212-A 7. Os recursos de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos incisos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. 57. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, estabelecida no artigo 212 desta Constituição, suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo. Certo. Artigo 212-A. 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no artigo 212 desta Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso 5 do caput deste artigo.